Olá, galerinha de Jesus, a paz de Cristo para vocês. Estamos de volta ministrando mais uma aula e dessa vez a lição de número 3 na EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Esse é o programa mais abençoado do YouTube. E louco, mas é claro, louco por Jesus. E para quem não me conhece, eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos aqui empenhados, em ministrar as lições desse primeiro trimestre. São 13 lições sobre a eclésia ou a eclesiologia, a igreja. Já falamos nos vídeos passados, se você quiser assistir, falamos sobre as 10 doutrinas básicas. E a eclésia ou a eclesiologia, ela faz parte dessas 10 doutrinas básicas. Temos cristologia, temos bibliologia, antropologia, teontologia e assim por diante até chegar na escatologia. São 10, E hoje nós vamos estudar mais uma parte, sobre a eclesiologia. Essas 13 lições vai estar falando, sobre a eclésia, sobre a igreja, E hoje nós vamos estudar a natureza da eclesia ou da igreja, ok? O nosso texto básico está em 1 Coríntios 12, em versículo 12. O tema geral da nossa lição é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, tá? Então o texto, como eu ia dizendo, o texto áureo está em 1 Coríntios 12, e versículo 12, onde diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nós nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então, quando nós conhecemos a igreja na sua natureza, nós vemos a importância de fazer parte dela. É o que nós vamos fazer agora, conhecer a igreja em sua natureza. Isso é muito importante para o cristão, para o crente. A leitura bíblica em classe, meus queridos, está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao versículo 27. Não vamos aqui fazer a leitura para nós ganharmos tempo, Mas aqui vai narrar sobre o corpo de Cristo. Paulo vai fazer aqui, uma relação sobre os membros, sobre o corpo de Cristo e a unidade da igreja, tendo como cabeça Cristo e a cabeça de Cristo Deus. E a cabeça da igreja é Cristo, E ele faz essa analogia do corpo, comparando os membros, certo? Que todos são iguais, nenhum é inferior ao outro. E cada um depende, não são independentes, mas cada um é dependente um do outro, tá? Avançando para a nossa introdução, nós entrar em nosso conteúdo, O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, ok? O que define uma igreja genuinamente cristã? O que define? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito, aqui trataremos, diz o comentarista, apenas de algumas delas. Não vai dessecar todas, mas algumas delas, ok? Não vai esgotar. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional. Ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível, e finalmente a igreja genuinamente cristã é una, Ela não é divisível, é indivisível, ela é única, tá? É uma unidade. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um, e que eles também sejam um em nós, foi a oração de Cristo. Isto não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Aí vem aquela famosa frase que ela cabe bem para nós: uma família unida jamais será vencida. Então, uma igreja unida jamais será derrotada e vencida pelo adversário, que é Satanás, que luta contra a igreja de Cristo. Avançando para o nosso primeiro tópico da nossa lição, trazendo aqui subsídio para vocês, tanto para professor como para
alunos, né, estar preparado para o próximo domingo, certo? Tirar nota 10 e o professor ensinar bem. Então nós vamos trazer aqui aprendizado para você, acredito que vai te ajudar, tá? E você vai ser abençoado. E a única coisa que eu peço para vocês que ainda não tem assinado o nosso canal, né? Inscreva no nosso canal, é fácil, é só clicar ali no sininho, você já está inscrito, não precisa inscrever, ok? Você só clica no sininho e já está inscrito. Bate o dedo ali no positivo, é só o dedinho clicando ali, tá? Você já dá um joinha para nós e você bateu o dedo no compartilhar e já manda para o WhatsApp, um amigo, né? Para um grupo, certo? Para nos ajudar que o nosso canal cresça e a palavra de Deus seja pregada em todo mundo. Faça esse favor, estará cooperando com o nosso canal. Precisamos aí de mais inscritos, certo? Precisamos de mais comentários, pode fazer o seu comentário, nós estamos aqui para, na medida do possível, responder, dentro daquilo que nós temos conhecimento, com toda a humildade, é lógico, né? E assim você está cooperando conosco, né? Compartilhando nossos vídeos e Deus vai nos abençoar, ok? Acredito que você vai fazer isso, nos ajudando e nos abençoando, compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Então nós temos aqui no primeiro ponto da nossa lição, do primeiro tópico, né, que é a natureza da igreja na sua dimensão confessional. No primeiro ponto, fundamentada na palavra, tá? A igreja fundamentada na palavra, ela ensina todas as doutrinas inspiradas na Bíblia, baseada na perfeita vontade do Senhor Jesus. Então, uma igreja fundamentada na palavra, ela tem que ensinar todas as doutrinas bíblicas, não pode deixar nenhuma de fora, ok? Então, essa igreja pode ser considerada fundamentada na palavra e com uma genuína confissão de fé. Então, a confissão de fé das Assembleias de Deus é baseada na doutrina bíblica. Então, a igreja tem que ter a sua confissão de fé. Tá? Então, ela é baseada na doutrina bíblica. Então, aí está fundamentada na palavra de Deus. Tá? A dimensão confessional de uma igreja é fundamentada na palavra e que tem estudo da palavra de todas as doutrinas. Ela tem que ter o estudo de todas as doutrinas, como eu já disse, tá? Por exemplo, doutrina sobre o pecado, sobre a salvação. Só dentro da doutrina de salvação nós temos 3 doutrinas, né? Vertente dentro dessa doutrina da soteriologia, que é a regeneração, a santificação e a purificação. Então nós temos a igreja, para ela ser uma igreja confessional, ela tem que estar, né, ensinando, baseado, fundamentado na palavra de Deus, as suas doutrinas, tá? Não pode ficar nenhum de fora. Independente dos membros, né, se os membros vão obedecer, ou se os crentes vão obedecer ou não, o ministério da igreja tem o dever, tem a responsabilidade de ensinar todas as doutrinas bíblicas, tá? Segundo Timóteo 3, 15 e 16, Gálatas 1 e 8 e Mateus 19 e 20. Esses textos é o texto base para nós confirmarmos o que estamos trazendo para vocês, ok? E, por exemplo, a igreja que é verdadeiramente um corpo de Cristo é fundamentada na palavra, tá? Então, a igreja que é verdadeiramente, né, o corpo de Cristo, ela tem que estar fundamentada na palavra. Né? E pasmem os senhores, muitas congregações, né, os membros não conhecem nem as doutrinas básicas da Bíblia Sagrada. As doutrinas essencial, que é aquelas que eu disse para vocês, tá? Nos vídeos passados, se vocês assistirem, tá? Que é a bibliologia, a teontologia, o estudo sobre Deus, a bibliologia, o estudo sobre o livro de Deus, a Bíblia, teontologia sobre o estudo de Deus, a sua natureza, tá? Os seus atributos, sobre a Trindade, e vai assim por diante, a pneumatologia, a cristologia, certo? A eclésia, a eclesiologia que estamos estudando, tá? São 10 matérias: angelologia, antropologia, estudo sobre o homem, angelologia, estudo sobre os anjos, tá? E assim por diante nós vamos soteriologia e vai desembocar tudo na escatologia, né? A doutrina das últimas coisas. Então é necessário que a igreja fundamentada na palavra ensine essas doutrinas básicas, né? Para que a igreja fique preparada para não
engolir, né, heresias, para não se perder nesse mar de heresias que está o nosso planeta, né, com tantas coisas trazendo na internet. E então, para não ficar enganado, precisa ter conhecimento básico da palavra, das doutrinas da palavra de Deus. A igreja tem que ensinar, independente se vão obedecer ou não, o ministério tem que ensinar as doutrinas básicas, as doutrinas bíblicas. Como diz a palavra, goteja a minha doutrina na minha casa. Tá? Avançando para o segundo ponto do primeiro tópico, habitada pelo Espírito. Né? Nós vamos ver a igreja habitada pelo Espírito. A igreja de Cristo, ela é dirigida, habitada, orientada e capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Atos 1 e 8. Tá? Essas são as características da igreja de Cristo. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quando ele convence o homem, então a pessoa passa a ser habitada por ele, transformada e regenerada pela palavra de Deus. João 16 e verso 8. Olha aí, meu querido. Então, para ser habitado pelo Espírito Santo, a igreja para ser habitada, ela precisa, né, ser convencida do pecado, da justiça e do juízo. E isso, quem faz através de nós pregando a palavra é o Espírito Santo. Aí então dá condições para ele habitar na pessoa e ela se tornar uma pessoa regenerada, uma pessoa preparada para servir a Deus e ser templo e morada do Espírito Santo. Então, essa é a igreja habitada pelo Espírito Santo, são as características. Tá? E quem faz isso, né, é o Espírito Santo, através da igreja, e as pessoas vão se convertendo e se tornando templo e vai aumentando o rebanho de Deus e ganhando almas para o reino de Deus. No terceiro ponto do nosso primeiro tópico, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Isso é verdade. Aí nós vamos ver como é andar no Espírito, tá? Só pode receber o fruto do Espírito aquele que está ligado no corpo de Cristo. João 15 e verso 5. E assim se mantém andando na verdade ou na vontade do Espírito Santo de Deus. Então, para andar em Espírito, é preciso estar ligado no corpo de Cristo. Gálatas 5 e 25. Andar no Espírito não significa algo fora do comum. Extravasar com movimentos bruscos, etc, etc, como nós já sabemos, né? Mas andar no Espírito é produzir o fruto do Espírito. Tá? É simples, não tem muito mistério. Não é fazer ola-ola, aviãozinho, né? Plantar bananeira. Às vezes no movimento até faz parte, mas isso não é andar no Espírito. Andar no Espírito é a praticidade do Evangelho, é produzir o fruto do Espírito, tá? Quais são, né? Quais são o fruto do Espírito que você precisa produzir para você andar no Espírito? Então a praticidade não é só movimento, a praticidade é prática, é praticar, tá? E ter ação. Olha aqui, o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, mansidão, fé, bondade, benignidade e domínio próprio, ou seja, temperança. Isso é andar no Espírito, é você ter. E essa é a identidade do cristão que faz parte da igreja fundamentada na palavra de Deus. Da igreja que vai subir, da igreja que é indivisível, que é imbatível, tá? Se não tiver o fruto, você não identifica com a igreja que está fundamentada na palavra de Deus. O cristão fazendo isso, então, verdadeiramente, ele está andando no Espírito Santo. Tá? Então, se enganam muitas pessoas, né, que faz tanto movimento para demonstrar que anda no Espírito. É a unção do óleo, derrama uma garrafa de óleo na cabeça da pessoa, né? É a unção do leão, é aquele movimento, vira o olho. Não, não há necessidade disso. A necessidade que você é a praticidade do Evangelho, é andar no Espírito, é produzir o fruto. Tá? Tá lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Tá? E muitos naquele dia dirão, nós ministramos, houve cura, né? Estremecemos templos, né? Fizemos isso e aquilo em teu nome, Jesus. Ele vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Lá em Mateus ainda 7, capítulo 24, Jesus, né, quando
Se você olhar no capítulo 28, quando Jesus estava pregando, a multidão ficou, né? Mateus, ele faz esse comentário. A multidão ficou de boca aberta de ver Jesus pregando, porque ele pregava não como os escribas, mas com autoridade. Porque os escribas pregavam, mas não pregavam com autoridade. E chega Jesus pregando com intimidade, com autoridade. Eles ficaram de boca aberta, ficaram todos admirados do sermão do monte que Jesus estava pregando. O sermão mais, né, abençoado, considerado pelos teólogos, né, o mais nobre, o mais ilustre sermão de Jesus, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, está ali registrado o Sermão do Monte. Mas Jesus, voltando a página um pouquinho, voltando no capítulo, não, a página, no versículo 24, capítulo 7, Jesus começa a dizer que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, consideraram ele como um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. Veio a chuva, soprou os ventos, né, correram os rios e a casa não caiu. O que Jesus está dizendo? Que ele estava feliz das pessoas que estavam ouvindo ele. Ele estava muito alegre, mas ele ficaria muito mais realizado, mais feliz se as pessoas saíssem dali e praticassem o que ele estava pregando. Tá? Por quê? Porque aí vem a advertência no próximo versículo, né? Porque aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, consideraram ele como um homem imprudente, que construiu sua casa na areia. Veio os ventos, desceu a chuva, correu os rios, soprou os ventos, e foi grande a ruína daquela casa, a queda daquela casa. Então a pessoa que só ouve e não pratica, não põe em prática o fruto do Espírito Santo, daquilo que recebeu de Deus, ele fica vulnerável. E quando vem as lutas, vem as heresias, a casa dele vai cair, não vai resistir. Então não é só ouvir, mas é praticar. Jesus falou, eu fico muito mais realizado e feliz se vocês praticarem a minha palavra. Eu não quero que seja ouvinte, no conforto, né, do templo, mas que vocês saiam da porta para fora e pratiquem a palavra para vocês estar firmados na rocha e vencer as batalhas e as lutas, senão vocês não vão vencer. Então é muito importante. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então, vamos ver aqui a igreja, congregação local e a igreja universal. Vamos aqui conhecer esses dois pontos. Primeiro ponto do segundo tópico, local e visível, né? A igreja local e a igreja visível, é lógico, ok? A igreja local e visível é aquela que congrega em um templo de alvenaria, 4 paredes, ok? Que é importante, não podemos desprezar. O templo é importante e a casa de oração, onde se reúnem os salvos. E é o papel da igreja local. O papel da igreja local é testemunhar perante o mundo de que Deus existe e está no meio do seu povo. Mateus 21 e 13, Salmo 122 e 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando nós congregamos na igreja local, na igreja visível, palpável, né, nós estamos testemunhando, né, ao mundo que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos testemunhando que existe um Deus, né, que nos abençoa, que nos alegra, que nos dá saúde e que salva. Então esse é o papel da igreja local, onde as pessoas vão visivelmente ver esse ajuntamento, né, no templo, visivelmente, tá? Nesse local da congregação, testemunhando das grandezas de Deus. Esse é o papel da igreja local, da igreja visível. Ela é testemunhar. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido e ser-me-eis testemunha, tá? Tanto em Jerusalém, tá? Igreja local, Samaria, né? E até os confins da terra. Então a igreja local é aquela visível que testemunha da existência de Deus, da grandeza de Deus. Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, as particularidades da igreja. Então vamos ver aqui as particularidades da igreja, né? Quais são? A igreja é o lugar onde as pessoas, através de Cristo, encontram guarida para reconhecer os seus pecados e se tornar uma pessoa melhor. Então a igreja é o local, tá? Essa particularidade da igreja local visível é para isso, onde as pessoas vão e aceitam Jesus, encontra, né, refrigério para a vossa alma, né? Como Jesus disse, vinde a mim todos estáis cansados, né, e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e
e meu jugo não é pesado, tá? Então, quem pode tirar o pecado do homem, tirar esse cansaço do pecado, esse fardo, é só Jesus Cristo. Isso é estar na igreja local, onde testemunha, né, a testemunha viva de Deus, tá? A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é o lugar de aperfeiçoamento de pessoas regeneradas, tá? Em Cristo, 1 Coríntios 7, 17, Romanos 12, versículo 4 e 5. Então, enganam-se. Muitos dizem, a igreja, não vou mais ficar nessa igreja local porque há muitas pessoas falsas, pessoas problemáticas, mas a igreja é a oficina de Deus. É ali que estão as pessoas que vêm com problema, para ser, né, consertada, para ir regenerando, porque o justo é como o sol da aurora, né, o sol do meio-dia, ele vai começando de manhã até chegar dia perfeito. Então não tem ninguém perfeito, ela está em aperfeiçoamento. Então as pessoas, não vou na igreja, mas sai da igreja e vai para o baile, vai para a festa, vai para outros movimentos, e lá ele não vê pessoas, né, com defeito. É incrível, só vê na igreja, mas no mundão ninguém vê pessoas com defeito. Mas na igreja tem muitos falando que saiu da eclesia porque tinha pessoas com defeito. Isso é incrível. Mas está lá no mundão e não vê ninguém, né? Vai no baile, fica a noite inteira, vai em shopping, sei lá mais aonde, em movimentos, e fica a noite inteira e não vê ninguém com defeito. Mas na igreja, né, isso não é coisa de Deus. Então, você tem que aprender que a igreja é o lugar de conserto, é a oficina de Jeová, onde as pessoas vão para ser, né, ser regenerada, né, consertar as suas vidas. E ali tem muitas pessoas com defeito, mas estão lutando para um dia chegar à perfeição. Então não fale mal da eclésia, tá? Que isso é muito perigoso. Você pode se tornar um herético, um desviado e entristecer o Espírito Santo de Deus. E quão terrível é cair na mão de Deus. Entristecer o Espírito Santo, daqui a pouco ele afasta e você pode blasfemar e perder a chance de ser salvo, tá? Então a igreja é o lugar onde as pessoas vão para ser transformada ali, para receber. Quando João, em Apocalipse capítulo 1, tá, em diante, os versículos ali, quando ele está na ilha de Pátimo, né, o imperador jogou ele para ser morto, e ele teve uma visão. Quando ele pensou que estava desprezado de tudo e de todos, Jesus chega, não, João, vem para cá. João é arrebatado em espírito, e ele vê quem primeiro? Ele esperava Jesus, mas ele vê os 7 castiçais, que é a igreja. Ele vê primeiro a igreja. Por quê? Para ver Jesus, para estar com Jesus, tem que estar na igreja. Tem que fazer parte da igreja. A igreja é o embaixador de Cristo na terra. É ela que prega para as pessoas aceitarem Jesus. Então, para você estar com Jesus, para você viver com Jesus, você tem que estar na eclesia, tá? Então, ela é a embaixadora de Cristo na terra. Ficou incumbida dela pregar a palavra. Então, sem igreja, você não pode estar com Cristo e nem ver Cristo. Então, é através da igreja. Não fale mal da igreja. Fale de tudo menos da igreja, ok? Terceiro ponto da nossa, do segundo tópico, universal e invisível. A igreja universal e a igreja invisível. Nós vemos até agora a igreja local, a igreja visível. Agora vamos ver a igreja universal e invisível. Todos os salvos que estão na terra e nos céus foram aqueles que partiram, é lógico, certo? Desde o início da igreja, morreram muitos salvos. Os que estão agora aqui e os que estão na glória, tá? Formam a igreja invisível, tornando-se a igreja universal. Hebreus 12, versículo 22 e 23. Então a igreja invisível é formada de salvos de agora, do então, e de salvos que já morreram e partiram para Cristo, tá? Então, em cada lugar do planeta existe uma igreja, salvos que faz parte da igreja visível, que eu não estou vendo, mas que vai ser salvo. É errado nós acharmos que só a nossa congregação, só a nossa liturgia salva através de Cristo. Não. Tá? Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha de múltiplas formas. É lógico que a igreja tem que estar fundamentada na palavra. Mas existem esculturas, né? Culturas diferentes, tá? Mas que servem a Deus com fidelidade. Tá?
Então, melhor dizendo, existe liturgia de culto diferente. Não é só porque meu é assim é que vai salvar, não. Existe liturgia, você vai na África, né, você vê lá que eles louvam a Deus batendo o pé. Mas não impede de ser salvo, não podemos escandalizar. Tá? E de várias formas de adorarem a Deus. Porém, a igreja tem que estar fundamentada na palavra, na doutrina bíblica. Então é errado dizer que só a minha igreja vai ser salvo, não. A igreja invisível e universal está em cada canto do mundo. E ela vai ser arrebatada e vai andar de Cristo, como as 7 igrejas da Ásia. Certo? Quando escreve aquela carta ao pastor das igrejas ali. Né? Jesus chamando a atenção. Porque eles estavam seguindo doutrina de Balaão, andando conforme instruído por Jezabel, ali no significado figurativo, ok? Mas tinha muitos ali que andariam de branco com Cristo na glória. Tá? Em cada igreja daquela tinha salvo, porém Jesus estava chamando a atenção do anjo da igreja para ele gotejar, para ele pregar a doutrina, para o povo não pecarem contra ele. Então nós vemos ali que havia salvação, que havia crente ali salvo em cada igreja daquela. Então não podemos aí nos intitular, né, únicos que vai ser salvo, não. Existem as igrejas que estão baseadas, fundamentadas na doutrina, que vai ser salvo, e essa igreja ela é invisível e universal. Então avançando aqui, essa é a razão de Jesus dizer: edificarei a minha igreja e não as minhas igrejas, porque só existe uma igreja de Cristo. Ela é universal e invisível, tá? E ela sai das igrejas local e visível, tá? Faz parte. Mateus 16, verso 18, né? Dizendo ele que Pedro, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, tá? Como identificar uma igreja que não é de Cristo? Como? Se ela não estiver fundamentada na palavra, se não tem ensino da palavra e se não tem orientação do Espírito Santo, e se essa igreja não anda na prática do genuíno evangelho, tá? A igreja, que é a igreja de Cristo, ela acima de tudo tem que conhecer as principais doutrinas da Bíblia. Então, se essa igreja não anda nessas práticas, nessas ações, ela não é a igreja de Cristo. Ela tem que estar fundamentada na palavra, pregando a doutrina. Tá? A doutrina é universal. Tá? Ela é universal. A doutrina é aqui, em Cuiabá, onde eu estou, em Santa Catarina, na África, na Europa, no Japão, até os confins da terra, a doutrina é a mesma. Agora divergem os costumes, os usos e costumes, mas a doutrina não pode ser diferente. Se não estiver fundamentado nessa doutrina da palavra de Deus, então a igreja não é a igreja de Cristo. Batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, tá? Participação da Santa Ceia, não importa se alguns faz de mês em mês, outros faz de ano em ano, mas que tenha a ordenança da Santa Ceia, as doutrinas, né? A doutrina da santificação, tá? Da regeneração e assim por diante. Então a doutrina não muda, ela é universal, tá? É aqui e ao confim da terra. Agora, uso e costume pode mudar, agora não pode aceitar a sensualidade da igreja. Tá? Então não podemos confundir, ok? Um irmão dizendo, né? Um ensinador dizendo que lá em Curitiba, aliás, no Rio Grande do Sul, as pessoas, né, tomam o chimarrão normalmente, né, ninguém escandaliza. Né? Aqui, às vezes, nós brecamos até estar saindo para tomar água, certo? Mas é o nosso costume aqui. Ninguém escandaliza. E lá é o costume deles, ninguém vai escandalizar. Então, costumes e uso mudam, mas a doutrina, ela é universal, não pode mudar. Só dando um exemplo para vocês aqui, tá ok? Então, é importante nós entendermos isso. Avançando para o terceiro e último tópico da nossa lição, essa lição abençoada, a igreja na sua dimensão comunitária, ok? Primeiro ponto, a igreja é una, tá? Ela é unida, é indivisível, tá?
O corpo de Cristo jamais se divide e nem pode ser destruído. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso foi Jesus que disse. E a palavra dele não volta atrás. Tá? Então nós vemos aqui, houve várias tentativas para destruir e dividir a igreja de Cristo. Porém, essas pessoas que foram destruídas, essas pessoas que tentaram contra a igreja. E a igreja permanece firme até hoje, tá? Mateus 16 e versículo 18, tá? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, houve pessoas que investiram contra a igreja, mas elas que foram destruídas. A igreja permanece firme até hoje, ok? Foi o caso da Bíblia. Várias pessoas, vários sistema político, várias imperadores tentaram acabar com a Bíblia, queimando em praça pública, mas a Bíblia nunca deixou de existir e é o maior best-seller de todo o mundo, o livro mais lido e o livro mais querido e mais abençoado. Tá? Ninguém supera ele, nenhum livro supera ele. Os imperadores romanos tentou destruir a igreja por várias vezes, porém, eles morreram e seus impérios, né, caíram por terra, mas a igreja permanece de pé até hoje. Olha que maravilha, né? Quem vai vencer, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ok? É Ele que nos sustenta. Vários sistemas políticos, como por exemplo, né, o comunismo, tentaram destruir a igreja. E outros sistemas, etc, etc. Caíram e a igreja permanece firme, permanece de pé até o dia de hoje. E ela vai ficar de pé até o arrebatamento. Depois, né, aí é outro período da tribulação depois do arrebatamento, o período do milênio e assim por diante, tá? Mas o salvo, a igreja de Cristo, estará na glória. Portanto, como o diabo é ciente que não pode, olha aí o perigo, tá? Tem que tá vigilante. O apóstolo Paulo nós devemos orar sem cessar e Mateus, né, diz que nós devemos vigiar e orar. O espírito está, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Devemos vigiar e orar, tá? Não é só orar, mas vigiar também. Tem muita gente que ora e não vigia e cai em tentação. Então, como o diabo é ciente que não pode destruir a igreja, ele tenta semear divisão entre os irmãos. Olha só, por essa razão, devemos vigiar e ensinar a igreja a viver unida. A união é uma das principais características da igreja de Cristo. Gálatas 5 e 15. Então, se a igreja dividir, casa dividida não sobrevive, disse Jesus, né? Para aqueles homens que o acusavam, que ele expulsava os demônios com o dedo de Beelzebu. Ele falou, se eu expulsasse, né? Então os demônios estão divididos. Casa dividida, eles têm que estar unidos. Então nós temos que estar unidos, tá? Para nós não perdermos a nossa bênção. A igreja tem que estar unida. A união faz a força e jamais seremos vencidos. Então essa é a característica da igreja. Aí eu dou exemplo, né? E passa aí, nós vemos vídeos, né, sobre a manada de búfalo. O leão fica ali rodeando eles, esperando um espaço, uma bobeira para ele pegar um búfalo daquele, um fiote, um que está com problema no físico, né? Está problema na perna, ou está mais doente. Ele fica ali esperando a oportunidade para tragar aquele búfalo, aquele bezerro, né? E os búfalos estão todos unidos. Aí quando os búfalos vai afastando, aquele búfalo que está mais doente ou aquele filhote vai ficando para trás, sem perceber, o leão chega e abocanha ele. Aí ele começa a berrar, os búfalos voltam, defende e muitas vezes salva ele. Tá? Mas uma hora o manada vai embora e esquece aquele búfalo, aquele filhote, e então aquele búfalo doente, aquele bezerro doente, aquela vaca, né, doente, aquele boi doente, e o leão vem, pega e vira churrasco de leão. Assim é o crente. O crente não pode sair da igreja, não pode afastar da igreja, porque o inimigo está esperando uma oportunidade, né? E quando ele está fraco, mas dentro da igreja, se o inimigo vem atacar, a igreja vem e defende ele, ora por ele e salva, ajuda ele, né, a estar com Cristo. Mas quando ele sai de uma vez da igreja, o inimigo leva ele embora e ele perde a oportunidade de ser salvo. Então, precisamos de orar, precisamos de interceder para que Deus mantenha a igreja unida, né? Avançando para o nosso segundo ponto do terceiro tópico, unidade na igreja. O amor
o ânimo, a união, a paz, a santidade, a alegria e é a verdadeira identidade da igreja. Então a igreja tem que ter amor, ela tem que ser animada para evangelizar, para estudar a palavra de Deus, para estar todos os dias nos cultos, né? De terça, né? De domingo, não só de domingo, mas de terça, de quinta-feira, ok? Ouvindo a palavra, certo? Não só desejando palavras que massageiam o ego, né? Palavras light, não, mas na terça-feira comendo um alimento forte, né? Eu já disse aqui, ensinei que quando Deus mandou Moisés matar um cordeiro, degolar, para realizar a Páscoa, e Moisés pergunta o que eles deveriam comer, e Deus disse, olha, você tem que comer todo o cordeiro, é bucho, é cabeça, certo? É pé, não deixar nada, e assado no fogo, o fogo fala do Espírito Santo. E pé, cabeça, é a parte da exaltação, da doutrina que corrige, né? E diz a palavra que o filho que é corrigido e obedece é tratado como filho, mas o filho que é corrigido e não obedece é tratado como bastardo. Então não é só ouvir palavras light, palavras que massageiam o ego, palavras coach, né? Mensagem bonita, mas é comer a palavra, é ouvir a palavra, a doutrina, aquela que é mais pesada, mais forte, mas ela é sustento para a sua alma. Né? Vem um pregador de fora, traz uma mensagem maravilhosa, mas ele vai embora. Mas o pastor está toda terça-feira orando, buscando uma palavra de sustento. É como o arroz e feijão da mamãe, é ele que nos sustenta. Assim é a igreja, o que nos sustenta é a palavra do pastor, que está conosco todo dia. Então não despreze seu pastor, vai todos os dias, principalmente na terça-feira, todos os dias de culto, é lógico, tá? Não é todos os dias, né? Também aí ninguém aguenta, mas é todos os dias de culto. Tá? Domingo, culto que tem na sua igreja, domingo, terça, né? É quinta-feira, sábado, Santa Ceia. Então, o culto de terça é o mais vazio, porque ali tem tutano. E as pessoas não querem fortificar, quer ficar em fraca, comendo só comidinha light, né? Mas precisa de alimentar da palavra. Estar ali, porque o pastor traz a palavra, né, de sustento, a doutrina que nos corrige e que nos livra do pecado. Irmão, porque a doutrina, a palavra, né, contra o pecado, não é para nos maltratar, mas é para nos proteger. Quando Deus ele manda dar a doutrina, é para nos proteger contra os danos da prostituição, contra os males dos vícios do cigarro, né, dos vícios da cachaça, das drogas, né, da bebedeira, tá? De todos esses pecados. Então a doutrina vem para falar isso conosco. Deus está nos protegendo. Ele não está sendo um carrasco, você vai para o inferno se você fazer isso. Não. Ele está mostrando que se nós não fazer isso, nós estamos protegidos. A nossa saúde física e saúde espiritual. Porque as pessoas que não são libertas são escravas do cigarro, são escravas da prostituição, são escravas das drogas. Mas nós que fomos libertos, somos livres. Nós estamos na igreja livre, né? Nós temos nosso corpo livre, saudável dessas coisas. Então Deus traz a doutrina, não é para o nosso mal, não é para dizer que vai lançar no inferno, mas é para nos proteger contra o inferno e contra as enfermidades. Vocês estão entendendo? Então vocês têm que tomar esse lado, de ver o lado bom da doutrina e não faltar ao curso de terça-feira, principalmente a mocidade, né? Poucos vão, né? E poucos crentes também. Oração, então, oração ela é para a nossa saúde espiritual. Como você faz o exercício para emagrecer quando você está gordinho, certo? Quando você está já entupindo veia, você tem que fazer o exercício, tem que pegar hábito, assim é a oração. A oração ela é muito mais importante, porque ela vai deixar o seu espírito mais leve, mais saudável, e você não vai perder a sua salvação. Então, o exercício, né, é preciso de ter hábitos, bons costumes, tá? Tanto para o físico que tem pouco aproveito, mas também para o espiritual que tem mais aproveito. Os dois têm que andar juntos. Fazer exercício físico para ter um corpo saudável e fazer exercício espiritual, que é a oração, consagração, jejum, tá? E assim por diante, leitura da palavra, evangelização, tudo isso deixa o seu espírito saudável, né? Um espírito bem ajustado, ok? Então nós temos que fazer isso, tá? Então a união é uma das principais características da igreja, Gálatas 5:15. Avançando para o segundo ponto do terceiro tópico, a unidade na igreja. Já falamos aqui, né, da unidade na igreja. Vou repetir: amor, ânimo, união, paz, santidade, alegria, é a verdadeira identidade da igreja de Cristo, né? Atos 21:17. Até porque a igreja de Cristo
é formada por pessoas que foram, tá, libertadas do pecado, dos vícios, das drogas, das prostituições, como eu já disse, do homicídio e de vários outros pecados. E essas pessoas servem a Deus voluntariamente, agradecido pela transformação que só o Evangelho pode proporcionar. Então um pastor conta o testemunho que um camarada amigo dele chegou e disse: olha, vocês não podem fazer isso. Ele falou: não, nós podemos. Vocês não podem ter 2 mulheres, não podem ter bebê. Não, nós podemos. Por que vocês não fazem? Porque nós somos livres. E aí ele começou, um pastor começou a instigar ele, né? Perguntar para ele: você fuma? Fumo. Larga o cigarro. Ah, não consigo. Escravo. Larga de prostituir. Ah, não consigo. Escravo. Mas nós somos livres, porque nós fomos libertos, né? Então, é uma palavra de Deus, né? Esse testemunho. Terceiro ponto, e o último ponto do terceiro tópico, tá? Diversidade na unidade. A Trindade são 3 pessoas em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com funções diferentes, porém com a mesma essência, com o mesmo objetivo, né? Então o Pai veio, né? Projetou a salvação, Jesus executou e o Espírito Santo, né? Ele executou. Tá? O Espírito Santo executou a salvação, começando o homem do pecado, da justiça e do juízo. São funções diferentes, mas a essência é a mesma e o objetivo é o mesmo: salvar o homem. Então, uma trindade assim. A igreja não é diferente, a igreja também é no Espírito Santo, João 17, 21, com diferentes pessoas desempenhando diversas funções no corpo de Cristo. Então a igreja não é diferente, a igreja é composta de diversas pessoas com diferentes funções desempenhando no corpo de Cristo, ok? A igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e da mesma forma cada crente deve buscar isso, tá? Então somos diversidades, porém com o mesmo objetivo, com funções diferentes, mas o objetivo de ganhar almas para Cristo e liberar as almas da garra de Satanás, e o objetivo de adorar, bendizer, né? E estar na presença de Deus. Então esse testemunhar o grande amor de Deus. Então esse é o objetivo. Então comparando aí a igreja com a Trindade, que são pessoas, né? 3 pessoas, mas subsistem em um único Deus. A igreja são diversas pessoas, mas também em um único Deus, sendo uma única, né, indivisível, como diz Jesus: assim como eu e o Pai somos um, que a igreja também seja um como nós. Isso é importante. Então os membros têm diferentes funções, mas tudo para o bom andamento do corpo e por um objetivo maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos fazer agora a leitura, né, da conclusão da nossa lição, para nós encerrarmos, né, essa lição maravilhosa. Eu acredito que você aprendeu bastante, vai estar preparado para o próximo domingo, tá? Pela graça de Deus, o Espírito Santo nos ensinou. Tá? Conclusão: chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual abordamos a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Maravilha! Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, estamos orando por vocês. Não se esqueça de assinar o nosso canal, dar o seu joinha e compartilhar nossos vídeos com força, tá? Para toda a gente, ok? Bye, bye e até o próximo domingo. Um beijão no coração de cada um de vocês. Bye, bye, galera!